Muito bem, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Olha só, nós vamos dar prosseguimento aqui no estudo que fala sobre o servo, que fala sobre o discípulo, que fala sobre o seguidor. Nós vamos trazer esses três temas. Já falamos anteriormente sobre qual é a postura, então, do discípulo e a postura, então, do seguidor. Quando eu digo discípulo, pode ser aquele discípulo que serve e aquele discípulo que segue. Qual que é a diferença? E tem o discípulo que é servo, né? E o que segue e o que é servo. Vamos então a essa diferença. Se você abrir a sua Bíblia aí, ó, eu abri aqui, está aqui do lado, em Mateus, capítulo 11, no versículo 29, diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ou seja, aqui Jesus ele está falando para cada um de nós tomar sobre nós o jugo dele. O que é o jugo dele? É simplesmente concordar e obedecer com o que ele fala, com o que ele traz, que pode parecer penoso para o começo de uma vida cristã, para o começo de um convertido, mas que se torna prazerosa mediante a comunhão com Deus, mediante a atitude de estar em comunhão com Deus. Então, quando Jesus ele fala isso, ele está se colocando na posição do quê? De nosso mestre. E como nosso mestre, se ele é o nosso mestre, ele é que nos ensina, não é que ele diz aí, ó, aprendei de mim. Então nós aprendemos de Cristo, nós temos que aprender do Senhor Jesus. E quando nós aprendemos do Senhor Jesus, nós passamos então a ser os pupilos dele, não é verdade? Nós passamos então a vê-lo como mestre e nós como discípulos. Agora, eu preciso saber que discípulo sou eu. Se eu sou um discípulo que sirvo ou se eu sou um discípulo que somente sigo. É isso que nós temos que entender. Sabe por quê? Porque existe uma grande diferença entre o discípulo servo e o discípulo seguidor. O seguidor, ele é bem limitado. Ele é bem limitado. Por quê? Porque ele passa a ser apenas um acompanhante. Ele apenas segue. Um seguidor, como já falei no vídeo anterior, e algumas pessoas estão ouvindo o áudio, no áudio anterior, aquele que segue, ele pode deixar de seguir a qualquer momento. Então agora, aquele que serve, não. Aquele que serve, ele não vê o Senhor, ou o mestre, como somente mestre. Ele vê como Senhor. Agora, o seguidor, não. O seguidor, ele sempre vai olhar aquele mestre somente como mestre. Ou seja, chega uma hora que ele se faz apto à obra por si só. Chega uma hora que ele fala, não, agora eu já estou bem, já estou caminhando com as minhas próprias pernas, não preciso mais obedecer ao meu mestre. Então, o servo não. O servo, por mais que ele tenha conhecimento, por mais que ele tenha vivência nas coisas espirituais, no mundo espiritual, ele reconhece a autoridade. Quer ver? Vamos abrir aqui em Romanos. Deixa eu fechar aqui Mateus. Vamos aqui em Romanos. Ó, Romanos. Vamos aqui no capítulo 13. Olha aí, capítulo 13, versículo 1. Já está aparecendo aí no vídeo, ó, para quem está assistindo o vídeo, né? Diz assim, ó, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, olha só. Então, se nós temos um mestre, nós temos que servir o mestre, não somente seguir. Porque, como eu já disse,
Aquele que é um seguidor, ele é apenas um acompanhante. Ele pode estar ali até ele se sentir alimentado o suficiente. A hora que ele falou, não, tá bom, já estou alimentado, já estou forte, ele sai, ele abandona. Por quê? Porque ele estava somente seguindo. Então, qual que é a lição que nós temos com isso? Que se nós reconhecemos, como diz o texto aí, Jesus como a nossa autoridade, significa que nós tomamos o jugo dele e nós aprendemos dele, ou seja, passamos a ser discípulo. O discípulo, antes de ser mestre, ele é discípulo, ele aprende. Agora, o caráter do discípulo não pode ser um caráter somente de seguidor. Pelo contrário, tem que ser um caráter de servo. Porque o servo, mesmo que ele até ultrapasse o seu mestre em conhecimento, em desenvoltura, ele sempre vai ter a posição do quê? De servo. Por quê? Porque além de ver o mestre como mestre, ele vê o mestre como Senhor. Então, é assim que o mundo espiritual ele funciona, e teoricamente era assim para a igreja funcionar, era assim para o corpo de obreiros, de jovens, de evangelistas, de homens e mulheres de Deus terem esse nível de organização intelectual e espiritual. Porque dessa forma vai existir uma ordem para que haja progresso naquilo que o grupo é proposto, que é desfazer as obras do diabo. Então nós temos que entender isso. Entender que eu não posso simplesmente estar na igreja e ver o Senhor somente como mestre. Por quê? Vejo como mestre, eu vou entender que ele tem conteúdo para me passar, eu vou entender que cada pregação vai ser forte, eu vou entender que cada estudo vai me trazer conhecimento, mas eu só estou vendo o Senhor ali, o pastor ou Jesus, somente como mestre e não como Senhor. Por quê? Porque eu não vejo como Senhor. Porque na minha visão, eu o vejo como mestre. Então sou apenas um discípulo. Agora, quando eu vejo o meu mestre como um Senhor, então a minha postura é de discípulo servo, não só de discípulo seguidor. E olha só o que diz aí no versículo 2, Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Ou seja, se você bate de frente, se você resiste, você está batendo de frente com a ordenação de Deus, né? E aí diz assim, né? E as autoridades... Não, vamos lá, versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Olha só. Então, quer dizer, que condenação é essa? É o resultado de uma atitude impensada. É o resultado de não ver o Senhor, ou o mestre, como um Senhor, somente como um mestre. Pastor, quando que eu sei que eu vejo Jesus como mestre ou como Senhor? É simples. Analisa a sua vida. Analisa o seu procedimento, melhor dizendo. Como você reage às ordenanças de Deus? Como você reage? Você só adquire conhecimento e só isso? Ou você o serve? Seguir é uma coisa, servir é outra coisa. Seguir, o discípulo seguidor faz isso. Lembra dos discípulos de Emaús? Eles estavam seguindo Jesus. Quando Jesus foi crucificado e foi enterrado, eles voltaram para Emaús. Só que no domingo, assim que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para eles no caminho, falando, rapaz, até quando vocês vão ser seguidor? Porque quem segue segue um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas depois deixa de seguir. Agora quem serve não, quem serve vai até o fim. Olha a diferença dos discípulos de Emaús para João. João, ele foi até na cruz com o Senhor Jesus. Tanto é que antes do último suspiro, Jesus olhou a João ali embaixo. Então, olha a diferença
entre o seguidor e o servo. O que nós estamos sendo? Seguidores ou servos? Analise você mesmo. Preste atenção nisso. E eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar grandemente. Amém? Preste atenção nessa pequena frase que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprenda de Jesus. Agora, ou seja, você vai fazer dele o seu mestre. Mas não fique só como discípulo. Seja um discípulo seguidor. Veja o seu mestre como um Senhor. Eu aprendi assim, estou firme até hoje na fé. Por quê? Porque toda vez que eu olhava o pastor pregando, pela fé eu via Jesus pregando. Então, tudo que o pastor falava, você pode ter certeza que nós ali obedecíamos. Por quê? Porque não víamos ele somente como um mestre ali na Bíblia, mas uma inspiração divina falando para nos orientar. E por isso que eu estou aí há 20 anos firme, sem se afastar. Isso não é algo assim de, nossa, que legal, não. Eu que não vigio, não. Eu tenho que vigiar. Mas quando nós somos servos, nós vamos até o fim. Amém? Que Deus abençoe você em o nome do Senhor Jesus.